Momento do Discipulado. Eu quero falar na herança do rei Jeoás e dos reis que não foram discipulados. Pois é, a ideia que a Bíblia nos traz é que qualquer pessoa precisa ser preparada para ocupar uma função. Os levitas eram consagrados a Deus desde que nasciam. Alguns levitas já nasciam na família sacerdotal, descendentes de Arão. Eles eram preparados. Aos 20 anos eles começavam a ser contados, mas só a partir dos 30 anos é que eles podiam começar a exercer o seu ministério. Tinham que ser preparados. Os reis eram ungidos por Deus, mas eles tinham que ser preparados para aquela função. E muitos deles não eram preparados e aconteceram coisas interessantes. O Salomão, por exemplo, foi bastante bem preparado para assumir o reino. Teve que assumir na adolescência ainda, mas ele já foi preparado desde que nasceu. Deus já tinha revelado que ele seria rei, ele foi preparado por um profeta de Deus, o profeta Natã, que era um profeta especial de Davi, e ele cuidou do Salomão, tanto é que na adolescência ele já conseguiu reinar. E quando assumiu o reino, a primeira atitude dele foi não fazer nada, porque o pai era vivo. Quem continuou a reinar foi o pai, até que o pai morresse. Aí sim, ele agiu com energia. Mas enquanto o pai estava vivo, ele deixou o governo seguir os caminhos do pai Davi. Muito sábio, Salomão. Quando começou a reinar, reinou 20 anos muito bem. Infelizmente, ele se afastou do Senhor depois disto, mas fica também para nós o alerta que mesmo nas boas famílias problemas acontecem, mesmo com aqueles que são discipulados pode acontecer alguma coisa ruim. Nós fazemos o melhor esperando o melhor, mas ainda assim pode acontecer alguma surpresa e novidade com relação a algum filho que tenhamos. De qualquer forma, nós precisamos discipular os filhos. Qualquer cristão, ao começar a sua vida cristã, deve ser instruído e, ao se batizar, estar consciente de estar deixando a velha vida para assumir uma vida nova. A vida cristã é totalmente nova, não pode misturar, não é continuidade da vida velha e mais a igreja, não. A vida cristã é totalmente outra. Se a pessoa não morrer para a velha vida, ele não conseguirá viver a nova vida. E o batismo simboliza isto, a morte para a velha vida. Isso precisa ser bem ensinado a todos os cristãos. Infelizmente, existem aqueles que entraram na igreja pela janela, aqueles que não entraram pela porta, aqueles que não foram instruídos, os que se agregaram de qualquer jeito, aos pouquinhos, e não foram instruídos. Infelizmente, existe de tudo isto. Mas o que Deus previu foi que cada pessoa fosse instruída, discipulada, e quando fosse batizada, começava efetivamente a carreira cristã e teria que prosseguir em obediência. Após o batismo, não se admite que uma pessoa viva a vida dela do jeito dela. Ela se batiza para morrer para o governo dela na sua vida. A partir dali, ela vai ser um cristão, uma cristã que obedece o Senhor. Isso precisa ser ensinado. E na continuidade, a pessoa precisa ser também discipulada para poder exercer algum ministério, para poder ser um bom cristão com obras. Infelizmente,
também, em grande parte das igrejas, isso não acontece. Cristãos não são discipulados, ficam 10, 20, 30, 50 anos numa igreja sem produzir fruto nenhum, e a vida deles acaba sendo enfadonha, triste. A vida cristã deles é ruim, porque eles não foram discipulados. É necessário entender isto. Eu quero falar um pouquinho de uma situação específica. O fato de Deus ungir uma pessoa e usar uma pessoa em um cargo de importância não significa que essa pessoa está agradando a Deus. Vou citar o exemplo do Jeú. Ele recebeu uma unção especial, era um capitão de tropas, recebeu uma unção para se tornar rei. Ele não esperou nada, ele não esperou Deus fazer as coisas acontecerem. Ele simplesmente assumiu a ação, foi contra o rei, derrubou o rei, o Jorão, filho de Acabe, e assumiu o reino no lugar dele. Assumiu o reino através de uma revolta. Ele tinha sido ungido por Deus para aquilo, desarraigar a casa de Acabe, e de quebra ele desarraigou o culto a Baal também. Ele, o Jeú, que se tornou como que um presidente da república, mas não fez um bom trabalho, não governou bem como rei, o país não foi bem governado, ele não teve o zelo de seguir ao Senhor e foi mal. O país também foi mal. E Deus prometeu a ele que os filhos até a 4ª geração se assentariam no seu trono. Vamos dizer assim, o Jeú cumpriu uma vontade de Deus, mas ele não seguiu o Senhor. Foi mais ou menos, digamos assim, cumpriu algumas funções e não foi zeloso, não foi fiel, não seguiu o caminho do Senhor. Deixou essa herança para seu filho. O filho dele, Jeoacás, não foi um bom rei também, seguiu os caminhos do pai. Foi um rei que deixou o país diminuir e o inimigo atacou bastante o país e se enfraqueceu bastante com o rei Jeoacás, filho do Jeú. Seguiu os mesmos caminhos do pai. Mas ele tinha um pouquinho de temor a Deus. E a Bíblia diz que ele clamou a Deus e o Senhor o ouviu e atendeu e deu um salvador a Israel para que eles não fossem escravizados aos outros. O Jeoacás, filho do rei Jeú. E ele morreu e deixou o reino para o filho dele, Jeoás. O Jeoás foi um rei mais ou menos, digamos assim. E foi na época dele que o profeta Eliseu exerceu o seu ministério. O Jeoás teve o privilégio de acompanhar o profeta Eliseu na sua morte. E ele tinha temor a Deus e reconhecia e valorizava o profeta de Deus. Fora isto, também ele foi um mau rei e o país se enfraqueceu. Mas o Jeoás teve uma outra oportunidade interessante. Ele fez uma guerra desnecessária, mas não era da vontade dele aquela guerra, contra o Amazias, rei de Judá. O Amazias estava muito forte, foi considerado um rei bom, mas falhou, errou e fez uma guerra contra Israel, reino do norte. Guerra entre países irmãos, sem necessidade. O Amazias provocou a guerra. O Jeoás, neto do Jeú, não teve outro jeito senão enfrentar a guerra. Ele disse, eu não quero uma guerra. Ô, Amazias, fica aí na tua, você é o bom, você venceu os edomitas, fica na tua aí, e tudo bem, você é o maior, mas para que provocar uma guerra desnecessária? O Amazias não ouviu e diz, vamos fazer uma guerra para ver quem é o mais forte. Bobagem, mas a guerra aconteceu.
o Jeoás, não tendo outra alternativa, enfrentou a guerra e conclamou os seus soldados. O Jeoás era um líder mais ou menos, ele tinha um pouco de simpatia e amor dos seus liderados, e ele conseguiu vencer aquela guerra. Diz: agora que vencemos, vamos levar um pouco dessa riqueza de Judá. Foi lá, prendeu o rei Amazias, levou, destruiu 200 metros ali de muralha da cidade de Jerusalém, e foi lá e pilhou a cidade de Jerusalém, tomou como despojo o que tinha de mais precioso, voltou para Samaria e largou o Amazias lá para continuar a reinar. O Amazias só fez vergonha, foi hostilizado pelos seus próprios súditos e morreu de uma conspiração. Foi muito triste o que aconteceu em Judá nessa época. E o Jeoás não teve o cuidado de andar nos caminhos do Senhor. Ele foi um rei mais ou menos. O problema é esse. Desde o Jeú e o filho de Jeú, Jeoacás, e o Jeoás, nenhum deles foi discipulado para ser um bom rei. Foram mais ou menos. E aí veio o Jeroboão, filho dele, o Jeroboão II. Esse é o Jeroboão II. Filho do Jeoás, reinou muitos anos, Deus teve misericórdia dele, e a Bíblia diz porque Deus não queria ainda acabar com Israel, reino do norte, então deu algumas vitórias ao Jeroboão II, filho do Jeoás, de quebra-galho, digamos assim, pela graça. Ele, não merecendo, viu uma certa fase de prosperidade em Israel, Samaria, que estava só indo de mal a pior. Nessa pequena fase de prosperidade, o povo não se voltou para Deus, não reconheceu que a prosperidade vinha de Deus e continuou a se afastar de Deus mais ainda. Foi uma época em que profetizaram profetas como Amós, Oséias, mas não adiantou. O Jeroboão II viu a mão de Deus, reconheceu que era de Deus, foi um rei mais ou menos, mas foi mais mal do que bem. E, por fim, ele deixou o reinado para o seu filho Zacarias, que era a quarta geração do Jeú, e o Zacarias só fez bobagem também, por fim foi morto numa conspiração contra a ele. O Salum fez uma conspiração contra ele e ele morreu. Quarta geração. Nenhum rei discipulava o outro. Era uma falta de discipulado completa. As pessoas não eram preparadas. Mas eu quero realçar aqui o Jeoás. Ele foi um rei mais ou menos. Deus usou o Jeoás. Isso não significa que ele foi aprovado por Deus. Eu quero tirar uma conclusão com você. Não adianta você estar na igreja e ser abençoado, receber bênçãos, se você não obedece. Se você não é discipulado, se você não é um discípulo, uma discípula, você vai ser no máximo uma pessoa mais ou menos na igreja, que não vai ter a aprovação de Deus e vai morrer mal. Não adianta ser um crente mais ou menos, um crente morno. Esses que eu mencionei foram dos melhores ou menos piores dos reis de Israel, Reino do Norte. Jeú, o filho Jeoacás, o neto dele Jeoás, o bisneto Jeroboão II e o tataraneto, o Zacarias. Não foram bons reis, embora todos eles tenham sido usados por Deus de alguma maneira. O fato de Deus usar uma pessoa não significa que está aprovando o que ela faz. E o crente ser abençoado não significa que ele está bem espiritualmente. Significa que a misericórdia de Deus está ajudando. Mas o fato de um crente ser abençoado não significa que ele está bem. Só estará bem se estiver sendo discipulado e fazendo discípulos também. Portanto, examine a sua situação, minha irmã. Se você frequenta a igreja, é abençoada, não significa que está bem, não.
Deus usa pessoas, mas Ele não aprova. Deus é soberano, usa até uma mula, até os inimigos. Deus usa porque Ele é soberano, Ele é Deus. Mas não significa Ele aprovar. O bom é que você tenha a aprovação de Deus. Procure ser um discípulo, uma discípula, obedecer, fazer discípulos, seguir o caminho do Senhor. Não se contente em deixar o tempo passar e você na igreja somente de vez em quando ser abençoada. Isso não significa a aprovação de Deus. Entenda essa lição e comece a buscar ser discípulo, ser discípula e fazer discípulos também.